irmãos, primeiro pedir desculpa aí pelo atraso de colocar as pregações no site. Na verdade, hoje eu deixei o YouTube lá carregando a pregação do dia 3 de fevereiro, para vocês terem ideia, que foi Sintam as Nossas Misérias. Demora, mas vai, né? E a gente aos poucos vai colocando lá. E hoje eu vou falar pra caramba. Então, eu espero que Deus tenha misericórdia de mim, a minha voz, e que Ele fale muito mais do que eu, né? Que Ele fale a partir de mim, através de mim. Quero deixar claro que muito do que eu vou falar nessa pregação, óbvio, toda baseada na Bíblia, como tem que ser toda pregação, mas usei muitas referências do livro As Cartas do Inferno, de C.S. Lewis. Quem conhece C.S. Lewis sabe aí da sua qualidade de escrever sobre as doutrinas cristãs. E a palavra de hoje é ciladas de demônios. Esse é o tema. Então eu vou falar sobre algumas. É impossível discorrer sobre tudo que é cilada que demônio apronta para a nossa vida. Não vou falar de ciladas de demônios só na vida de cristãos. Vou falar de ciladas de demônios em geral, até em pessoas que não se converteram, desviados e afastados, e claro, com foco em cristãos também. Mas o foco é ciladas de demônios, esse é o tema da palavra. E sem perder tempo, vamos lá em João capítulo 10, versículo 10, e em Efésios capítulo 6, versículo 11. João capítulo 10, versículo 10. E Efésios, João 10, 10, muita gente sabe de cor, né? E Efésios 6, 11. João capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Parafraseando o texto, Efésios capítulo 6, versículo 11. Eu sei que eu abri em Gálatas aqui. Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios 6, 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos repetir esse versículo? Revesti-vos, mas com mais vontade, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém. Vamos orar. Pai, eu quero te pedir que o Senhor me dê graça, me dê capacidade física para passar tudo aquilo que o Senhor pôs em meu coração. Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito, fale com cada um de nós que aqui está. E em nome de Jesus, sei que vou falar para desagradar muito desses seres das trevas, porém não estou nem aí para eles. Eu quero e desejo humildemente que o Teu Espírito use para que os Teus filhos te enxerguem e te vejam. Apesar de falar do inimigo e dos demônios, Senhor, eles não serão exaltados neste altar. Eles serão colocados em seu lugar de derrota, de ardis e astutas ciladas que levantam contra nós. Porque quando estamos em Cristo, na vitória de Cristo, vencemos a todos eles. Portanto, Senhor, no nome de Jesus, com a autoridade dada à Tua igreja, eu repreendo todo demônio que possa ter entrado aqui com alguém e que esteja praticando qualquer uma dessas coisas que eu vou falar aqui e já esteja desesperado aí para impedir
que essa pessoa escute e tenha os seus olhos abertos e ouvidos abertos pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, pare a sua atuação agora. A palavra do Senhor será lançada e o coração será levado ao vale da decisão. Essa é a ordem que eu te dou, em nome de Jesus. Pai, tenha misericórdia de mim, como sempre eu digo, incapaz, imperfeito. Quantas vezes eu mesmo caio em ciladas como essas, quantas vezes eu mesmo estou na boca dos demônios como escárnio por pecar, por ser pecador, porém não escolhi estar aqui. Foi o Senhor que me buscou, o Senhor que me salvou, o Senhor que me ungiu, o Senhor que me escolheu. Não escolhi ter ovelhas, nem pastoreá-las, mas o Senhor confiou as tuas ovelhas nas minhas mãos. Portanto, o rebanho é teu, como foi falado pelo nosso irmão Ivan. Conduz as tuas ovelhas, Senhor, ao lugar de descanso nessa noite. É o que eu te peço e que eu creio que os irmãos concordam comigo em oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira coisa que eu quero dar aqui é uma definição. E a primeira definição do dicionário, e agora eu não lembro qual dicionário que eu procurei, não foi o Michaelis, foi o Aurélio, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas eu procurei uma definição para ciladas. Como eu dei o tema da palavra como as ciladas, não nem são as ciladas, o tema da pregação é ciladas de demônios. Então são muitas ciladas de muitos demônios. E aí a definição de cilada, a primeira que nós encontramos, definição de cilada não, perdão. Cilada todo mundo sabe o que é, né? Armadilha. Né? A definição que eu vou dar aqui não é de cilada, é de astuta. O que é astuta, que vem lá do astuto, que vem da astutícia, que é sinônimo de sagacidade? Qual é a definição de astuta que melhor se cabe aqui no texto de Efésios 6:11? Está aqui, ó, vinda do dicionário. Habilidade para enganar de forma sutil. Então, astuta significa habilidade para enganar de forma sutil. Relendo o texto bíblico com a definição do dicionário para a palavra astuta, nós teremos o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as habilidades de engano com sutilezas por parte do diabo. Eu reescrevi dessa maneira com a definição de astutas. Amém? Não estou mudando a Bíblia, prestem atenção. Eu reescrevi com a definição de astutas. Ou seja, nós temos que tomar uma atitude para nos revestir da armadura de Deus. Por quê? Temos que estar firmes, inabaláveis, contra essas habilidades para engano com sutilezas por parte dos demônios, que não são opcionais, acontecerão, elas virão, sempre virão. Então, nós temos alguns fatos. Primeiro, demônios enganam não escancaradamente, não apresentando-se a vocês ou a mim ou qualquer pessoa com um rabo com um triângulo na ponta e um chifre e vestido de vermelho. Demônios enganam principalmente cristãos com sutilezas. Se alguém é cristão, ao ser enganado por um demônio, muito provavelmente vai achar que está fazendo a vontade de Deus, enquanto está obedecendo a um demônio como um cachorrinho na coleira. Porque as ciladas são astutas. E aí a gente tem um agravamento
fundamento. Porque a cilada já tem uma definição. O que é uma cilada? Uma armadilha. A Bíblia diz lá no Salmo 91 que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. É a mesma coisa. É uma armadilha. Quem já viu filmes lá em floresta, o cara bota lá, faz um buraco, aí põe lá umas folhinhas de bananeira, aí joga as folhas secas por cima, o pessoal vem andando lá e cai no buraco. Isso é uma cilada, isso é uma armadilha. Ou então alguém convida uma pessoa para jantar, dizendo que vai fechar um negócio, chega lá e mata a pessoa, ou então sequestra. Lá, tem muito lá no Poderoso Chefão, lá, quem é fã dos filmes, né? Acontece muito, tem muitas ciladas lá para todos os lados. Enfim, bons filmes, né? Mas aqui a cilada não está sozinha, ela está junto com a palavra astuta. E essa palavra astuta é usada para designar a serpente quando enganou Eva lá no paraíso. Ou seja, o engano não é claro, não é qualquer cilada. É uma cilada de alguém que tem uma habilidade especial de enganar de forma sutil, com sutileza. Uma coisa é um engano claro e clássico, outra coisa é um engano sutil. Então eu vou falar de ciladas de demônios aqui em geral e eu escrevi algumas aqui, que não chegam nem perto de ser um tratado sobre ciladas de demônios, mas sobre as que o Senhor pôs no meu coração, algumas vindas de reflexões do livro do C.S. Lewis, outras direto de reflexões minhas, outras de um livro que eu escrevi e estava lá esperando um dia eu publico, que é O Enganador. Esse está prontinho lá, esperando um dia que eu vá publicá-lo. E a primeira cilada que eu citei aqui é: os jargões e frases de efeito são grandes aliados dos demônios para manter pessoas longe do Evangelho, ou até mesmo evangélicos presos na religiosidade. Jargões e frases de efeito do tipo: abra o seu coração para Jesus. Procure isso na Bíblia e você não vai encontrar. Jargões e frases de efeito do tipo: eu tenho a minha própria maneira de adorar a Deus, para pessoas que não são cristãs. Jargões e frases de efeito do tipo: religião não se discute. Com essa, demônios mantêm pessoas e pessoas afastadas de ouvir a mensagem da graça. Nem sequer a ouvem, porque tem uma convicção de que religião não se discute e eles têm as suas convicções. Outras do tipo: convicções materialistas, frases e jargões que a gente escuta muito no fim do ano, que não são materialistas de cara, mas em essência acabam sendo, porque falam de matéria. Quando as pessoas dizem saúde e paz e o resto a gente corre atrás, não parece materialista, mas é extremamente materialista. Porque saúde é matéria, é corpo. Paz não é a paz de Deus, nem paz interior, é a ausência de confusão, tudo está tranquilo, matéria. E o resto a gente corre atrás, está falando de dinheiro, claramente. Então, esse jargão mantém pessoas longe de ouvirem a mensagem da graça e de se converterem a Cristo. Mas não tem só fora, não. Aí tem os jargões cristãos, por exemplo. Quantos cristãos não têm no seu carro um versículo ou uma frase dizendo assim: Deus é justo? E aquilo ali é a própria condenação deles. Porque se Deus é justo e eles não vivem em Cristo, serão levados ao inferno, porque Deus é justo pelo próprio Deus, que é justo e irá condená-los. Como eu já falei aqui,
Frases de efeito que podem não ser erradas, como abra o seu coração para Jesus. Isto é errado, não encontra-se na Escritura. Outra, dá uma chance para Jesus na sua vida. Misericórdia da criatura que prega um negócio desse, porque rebaixa Cristo a um mendigo pedidor de esmolas e não precisa de uma chance na sua vida. O Criador dos céus e da terra não está rebaixado a isso. Ele veio ser o único caminho. Quem quiser vem até Ele, e Ele ainda por amor vai até aqueles que precisam. Mas dá uma chance para Jesus. Tipo assim, você já tentou a macumba, você já tentou o Seixo Noyer, você já tentou os livros de motivação do Laí Ribeiro, você já tentou fazer meditação, yoga, já tentou a nova era. Custa tentar Jesus também. Iguala Jesus a outras coisas terríveis. Jargão que não converte ninguém. Alguém pode dizer, talvez me vendo aí ou aqui, caramba, mas falaram isso para mim e eu me converti. Eu te garanto, você não se converteu por causa dessa palavra. Deus pode ter tido misericórdia de você e te alcançado lá porque te ama, porque você abriu o coração para Jesus e você entendeu o Evangelho. Mas não foi porque você deu uma chance para Jesus. Porque Deus não faz nada fora da sua mão. Outro. Meu Deus, está no primeiro. Outra frase de jargão muito conhecido dentro da igreja. E que mantém as pessoas, que os demônios usam. Os demônios estão doidos que essas frases se disseminem. Por exemplo, uma que não é errada. Jesus te ama e eu também te amo. Não tem erro aí. Aliás, eu compartilhei um vídeo hoje, não sei quem viu, lá de uma iniciativa de cristãos indo numa parada gay em Goiânia. Quem leu o meu artigo aqui sobre discordar em amor, o cristão e a homossexualidade, não sei se todo mundo leu, é daquilo ali que eu estou falando. Não é concordar, né? O pessoal levanta lá uma placa e diz, me dê um abraço, Jesus te ama. E quando os gays vêm, até se assustam, vai lá e abraçam eles não falam nada, não falam mais nada. É discordar em amor. Eu não estou falando que a frase está errada. Jesus ama as pessoas, é óbvio. Só que as pessoas confundem pregar o Evangelho com isso. Quem é que nunca chegou para um amigo, para um colega, para um vizinho, para sei lá quem for, diz assim, olha, Jesus ama você. E aí saiu se vangloriando dizendo, preguei o Evangelho. Anunciei Jesus para tal pessoa. Falei de Jesus para tal pessoa. Quando a única coisa que você disse é uma verdade que não é o Evangelho. Jesus realmente é uma pessoa, mas você não pregou o Evangelho. Se a pregação do Evangelho da igreja for Jesus te ama e eu também te amo, o diabo está satisfeito com essa pregação. Aliás, ele mesmo põe nos nossos ouvidos para que a gente pregue o Evangelho assim. Ele está doido para que você e eu, e aí continuando falando de frases e jargões, quando eu digo diabo, eu digo demônios, e há demônios aqui. Você não acha que não há um demônio preocupado com a sua vida 24 horas por dia? Que estuda você, que sabe a hora que você acorda, que sabe a hora que você dorme, que sabe a hora que você sai de casa, que você volta, as suas fraquezas, que conhece você e se não te acompanha desde criança, que passou a te acompanhar e pegou informação com aquele que te acompanha desde criança, ou acha que não, que isso é fantasia. Se você acha, vai curtir a vida, vai ver o Fantástico, porque não é o seu lugar na igreja, porque a igreja fala do mundo espiritual. É curtir a vida enquanto pode, porque vai parar no inferno. Mas aí eles estão doidos que vocês digam o seguinte: falei de Jesus para tal pessoa. E aí você vai perguntar para o cristão o que você falou de Jesus. Eu disse que Jesus é bom, eu disse que Jesus cura, eu disse que Jesus liberta, eu disse que Jesus é a solução para a vida dela. Esse falar de Jesus, Satanás está até incentivando. Ele sabe que Deus é tão misericordioso que no meio de uma dessas aí, ele vai lá e converte um e outro. Mas na maioria, para em igrejas que falam um monte de baboseira, antropocêntricas, egocêntricas, centralizadoras no homem e não em Deus, centralizadoras em campanhas, em objetos, em pontos de contato, em movimentos motivadores e não em Deus.
E falar de Jesus desta maneira é: venha a Jesus para que Ele resolva o seu problema. Pare de sofrer. Como esse jargão agrada aos demônios? Se não foi um demônio especial que inventou e soprou no ouvido do seu Edir Macedo, né? E processe o Edir Macedo. Agora eu estou assim, não quero nem saber. Porque um evangelho sob o lema "pare de sofrer" é brincadeira. É tudo que os demônios querem. Deixa eu sair do primeiro, né? Senão a gente não sai daqui hoje. Mas vamos lá. Outra cilada dos demônios é manter as pessoas na vida real entre aspas. Ou seja, na realidade que os seus olhos veem, que a sua mão toca, que o seu nariz sente o cheiro, que a sua boca sente o gosto, que o seu tato sente a matéria, a vida real, que o seu cérebro recebe de informações dos seus sentidos e a sua alma processa junto com ele, e você sabe quem você é, aonde está, o tempo que passa, o que não passa. Os demônios estão o tempo todo te atentando para isso. Eles querem que você olhe para isso e não tire os olhos disso. E outra coisa, esses demônios, você pode ter certeza que tem um que te segue 24 horas por dia. No mínimo, além de querer te prender na vida real, e a Bíblia diz: nós não atentamos os nossos olhos nas coisas que podem ser vistas, porque elas são passageiras, mas atentamos os nossos olhos nas coisas que não podem ser vistas, porque essas são eternas. Além de ele te prender na vida real, sabe o que ele quer? Que você não pense, como a musiquinha, é proibido pensar. Ele quer que você não questione o que é real. Porque, pensa bem, para eu tirar os olhos da vida real, Deus trabalha em meu coração e o pensamento vem em minha mente. Qual é o primeiro pensamento? O que é real? Se entrar um ateu aqui, vai dizer que eu sou completamente surtado, porque eu disse que tem um demônio que acompanha vocês. Para ele a realidade é uma coisa. Como um cristão está lá no meio de um problema, uma situação, um trabalho, uma confusão, e o cristão está lá na vida real, tomando as atitudes da vida real, de repente ele para e diz: espera aí, tem algo espiritual aqui, eu vou orar. O que esse cristão fez? Ele questionou o que é real. Ele colocou a realidade física de um lado e a realidade completa, que abraça a realidade física, a realidade da eternidade, aonde Deus sustenta todas as coisas. Então, esses demônios querem que você olhe para a matéria, querem que as pessoas olhem para a matéria. Você que está me assistindo aí, o demônio quer que você olhe para as coisas, para o que acontece, e ele quer que você não questione o que é esse real. Ele quer que a tua mente fique presa. Por isso tem tanta gente que, para crer em um milagre, precisa de uma cruzinha cheia de sangue, cheia de um líquido vermelho para dizer que é o sangue de Jesus. Por isso que tem tanta gente que, para crer no milagre, precisa de uma estátua, vai lá se dobrar na estátua. Por isso que tem tanta gente que no meio de uma igreja evangélica, feitiçaria evangélica, sei lá mais o que tem por aí, que precisa levar um banho de sal grosso, de arruda na cabeça, para achar que está protegido dos maus espíritos. Por quê? Porque está tocando no real. As pessoas não questionam o que é o real, e como vão questionar? E se forem questionar, tem um monte de resposta. Se questionar o que é o real, o demônio não quer nem que questione, mas se questionar, ele apresenta as suas respostas. E existem muitas. Talvez seja um karma que você carrega de vidas passadas. Talvez você tenha que desenvolver a sua espiritualidade. Talvez você tenha que fazer a sua cabeça dentro de um roncó, tomando sangue de galinha e água podre de animal morto. Talvez você tenha que evoluir
pelo poder dos cristais e da energia da Terra, talvez você tenha que ter a sua aura lida por um desenvolvido em Brahma hinduísta. Talvez você tenha que fazer meditação oriental. Talvez você tenha, e as respostas dele são variadas. Para você ele vai dar uma, para o japonês ele vai dar outra, para o chinês ele vai dar outra. Aliás, ele já deu, né? É só ver a história do Homem-Aranha. Está cheio de respostas. Sempre que o homem questionou a vida real, Satanás tem uma resposta para ele. Olha, é isso aqui. Cada cultura tem uma, mas os demônios são os mesmos. Os mesmos enganadores e criadores de ciladas. Sempre, o tempo todo. Então, não fixe os seus olhos nas coisas que você vê, elas são passageiras. Fixe nas coisas que você não vê, as que estão aqui. E não nesse livro, mas quando essa palavra se torna viva para você, porque aqui elas são eternas. Questione o que é real, mas busque a resposta do que é real aqui. E quem nos dá essa resposta? Quem é a palavra de Deus? Não me envergonhe, amado. Está gravando. Quem é a palavra de Deus? Amém. Quem vai responder o que é real é Jesus. E aí, vá a Jesus todas as vezes que Satanás você identificar que ele está tentando te tirar do teu caminho. A Bíblia diz o que lá em Efésios? Que a gente tem que estar firme, inabalável, não se mexer. E quando ele te faz olhar para o físico, ou te faz questionar, te impede de questionar a realidade física, ele consegue tudo o que ele quer. Tá, um grande exemplo é um cristão que não contribui com o seu dízimo, com a sua oferta. Olha o físico, olha o que ele está vendo ali, o dinheiro, faz a conta. Sabe, como o nosso Luciano falou aqui no testemunho. Amém. E aí a pessoa olha para o natural, para a vida real, e não questiona o que é real. Então, a palavra de Deus todos os dias te questiona a não olhar. Aliás, não fixar os seus olhos. É impossível não olhar. Eu estou olhando vocês aqui, vocês são reais, naturais, físicos. Mas eu não posso fixar os meus olhos nisso. Eu preciso questionar. Essa realidade que eu vejo é limitada. Por exemplo, um cachorro sente cheiros aqui dentro que você nunca imagina que possa existir. Se você, pelo documentário que eu vi no Animal Planet, um cachorro encontrou o corpo, um pedaço da ossada de uma menina 17 anos depois, por causa de um trapo deste tamanho no meio de um pântano. Ele cheirou o trapo e encontrou lá um pedaço do crânio da menina. Você sente esse tipo de cheiro? Sente? Eu não. As grávidas sentem um pouquinho mais, mas não chega perto. E ele deixa de existir por causa disso? Por que você não sente? Ele deixa de existir? Isso é questionar a realidade. Só que aí a gente está no físico. Quando a gente questiona a realidade e vai para a Bíblia, é tudo que Satanás não quer. Aí ele morre se virando do avesso, porque ele sabe que a gente vai para o lugar certo. Próximo. Satanás percebe quando Deus age. Muitas vezes, é óbvio que ele não é eterno, demônios estão, segundo a Bíblia, nas regiões celestiais. Aí, no próprio capítulo 6 de Efésios a gente vê isso. Eles estão por aí, no mundo espiritual, à volta de nós que nos cerca. Então, se Deus enviar um anjo para falar com você, ele vai perceber antes de você. A não ser que Deus não queira. Se Deus quiser cegar ele aí, mas na maioria das vezes ele vai perceber. Se Deus se aproximar de você para falar com você, a Bíblia diz que a luz dissipa as trevas, amém? Se Deus se aproximar de você, automaticamente ele terá que se distanciar de você. Seja você convertido ou não. Se Deus é o pior pecador do mundo,
tudo lá, Deus resolve chegar perto e falar com aquela pessoa. Aquela pessoa pode ser a mais endemoniada do mundo. Quando Deus se aproxima, aqueles demônios têm que sair de perto, porque não suportam a luz do Senhor. Então eles percebem. Quando eles percebem, eles vão fazer de tudo para desviar o foco daquilo que Deus está falando. E quantas vezes não aconteceu com todos nós aqui, como não cristãos, talvez antes de se converter, quantas vezes você não parou para pensar sobre Deus, sobre sua vida espiritual? E aí aconteceu uma coisa, veio um ônibus, então veio um programa na televisão, esqueceu aquele pensamento, e aí só foi pensar em Cristo, volta lá na frente. Quem sabe Deus não estava lá atrás falando com você. Mas como cristãos, sabe aquela hora que a gente para? 11h30 da manhã, quase na hora do almoço, para o trabalho, ou para o estudo, para os afazeres, senta na cadeira e pensa, nossa, eu não tenho orado. Não posso ter uma vida cristã sem oração. Eu preciso orar. E aí você decide fazer um planejamento para isso. Você já ouviu falar aqui, se não planejar vai ser muito difícil você orar. Não, vou pegar um caderno, vou separar uns dias, vou colar. E aí aquele pensamento vem, e você acha que vem de você, mas o Espírito Santo é que está dando. Você acha que os demônios não estão vendo isso? Ele pode até não saber o que está sendo falado. Muitas vezes ele sabe. Pode até não saber, mas ele sabe que alguma coisa está acontecendo. E aí ele vem no seu ouvido e começa. Que fome. 11h30 da manhã. Não sei o que está me dando uma fome uma hora dessa. Pô, não sei, acho que eu vou almoçar mais cedo hoje. Ele arruma um jeito de você fazer outra coisa. Mas ele não diz para você não fazer aquilo que Deus está falando. Ele só quer desviar a tua atenção. Sabe por quê? Porque na hora que você entrar na tua rotina, você esquece aquilo. E aí você vai, come, almoça. Só que você vai almoçar pensando assim, não, na volta eu pego o caderninho e faço. E até hoje você não pegou. E até hoje você não fez. Por quê? Porque Satanás tirou e te pôs dentro da tua rotina. E a tua rotina fez. A tua rotina era uma rotina sem oração. Era uma rotina sem dar lugar a Deus. Então a própria rotina fez o trabalho dela. Não podemos dar ao inimigo o que ele não tem. Agora, não ligar ao sabermos revelados pela palavra de que ele faz isso é subestimar o inimigo. E subestimar o inimigo não é o que a palavra de Deus nos manda fazer. Próximo. Uma das ciladas mais terríveis que Satanás pode colocar no seu caminho, no meu caminho, que os demônios podem colocar é essa aqui. Os hábitos humanos estão a favor deles. A natureza humana ajuda os demônios. Traduzindo, o homem mau que eu sou está a favor deles. Os meus pecados, a minha natureza humana pecaminosa, ajuda eles. Eu posso ser nascido de novo, uma nova criatura em Cristo, se eu não comer do pão vivo que desceu do céu todos os dias, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se eu não comer, o meu homem espiritual vai ficar raquítico com fome e o homem natural vai crescer, vai ficar mais forte, vai pôr o espiritual do lado e aí é um prato cheio. Então, você tem essa enorme desvantagem. Pô, pastor, fiquei até com medo. Você tem essa desvantagem, como eu vou fazer? Já foi dito aqui, não é seu mérito. Nunca é. Apesar de pregarem um evangelho por aí, dizendo a sua fé, a sua persistência, a sua perseverança, tudo é o seu, né? Não é seu mérito. A salvação não é seu mérito, suas vitórias não são seu mérito, nem a fé que você tem é seu mérito. Tudo é mérito de Cristo. Ele é autor, é consumador da nossa fé. Então, apesar da sua maldade ser contrária a você e favorecer os demônios, se você alimentar o seu novo homem com a palavra de Deus e deixar
o rio de Deus limpar o seu interior a ponto de chegar um dia em que de você há fontes que fluirão para a vida eterna, ele não poderá usar isso, ainda que seja a favor dele. Amém? Próximo. Essa é boa. Inclusive hoje eu postei lá, achei muito engraçado uma outra frase lá do Carvalho, onde ele fala sobre, eu não sei quem leu, a Nossa Senhora dos Evangélicos. Quem sabe quem é a Nossa Senhora dos Evangélicos? É a igreja. É a mediadora entre Deus e os homens, a igreja. Tipo assim, se você sair da igreja, você está perdido, vai para o inferno. Fulano morreu, era de uma igreja? Não, então está no inferno. Ou então fulano entrou para a igreja e continua pecador, adúltero, lascivo, não, está na igreja, batizado, vem no escuro, não, está salvo. Deus deu as chaves do reino, né? A quem perdoar o pecado será perdoado, a quem reter será retido. E aí fica nesse devaneio louco de que a igreja, a instituição, é a Nossa Senhora dos Evangélicos. Falamos tanto de Maria e temos uma mediadora. Temos não, porque eu não tenho essa porcaria de mediadora. A igreja de Cristo não é organizacional. Deixa eu ler aqui o que eu falei, né? Olhar a igreja como mediadora, religião como um templo e organização. A igreja não é organizacional, a igreja é orgânica. Organização é humana. Este templo aqui, com isenção de impostos, o CNPJ da igreja, com os benefícios que o nosso país dá e que a lei nos obriga a ter, a liberação do corpo de bombeiros para estar com as portas abertas aqui, não era obrigado a ter alvará a igreja, depois que caiu a renascer, agora é obrigada a igreja, os caras aqui vistoriarem, deram lá o prazo lá e liberaram. Isso tudo é organizacional. Mas a igreja, meu irmão, minha irmã, está aí do seu lado, sentado, respirando, falando, sentindo. A igreja está ali no colo da Sandrinha, a igreja está ali fazendo trabalhinho na sala das crianças, a igreja está aí fora em qualquer irmão ou irmã que crê em Cristo para a salvação, a igreja está em qualquer lugar onde haja um cristão ou uma cristã nascida de novo que ame a Cristo. Ali está a igreja. Só que Satanás, os demônios, querem fazer você acreditar, e as pessoas, talvez você esteja preso aí, pastor dizendo para você, se você sair da igreja, você vai para o inferno. Mentiroso. Aonde ele pega isso na Bíblia? Não tem. Seja submisso à autoridade do pastor, sim, mas antes seja submisso à autoridade da palavra de Deus. Porque a sua aliança com Deus é maior do que a sua aliança com qualquer homem. E aí fica aquela Nossa Senhora dos Evangelhos, a mediadora. E aí vai, né? Ave igreja cheia de graça, o Senhor está em vós. Bendita é vós no meio das outras religiões do diabo. Bendito o fruto do vosso ventre, os evangélicos. Como é que é? Continue. Você conhece a oração? Conheço, lembro, não. Ele fazia, quando ia na missa lá, quando eu tinha os 13 anos lá, 20 vezes a mesma coisa. A gente não. Eu sei a missa de conta. Lá, então. Como é que continua aí? Bendito o fruto do vosso ventre com os evangelhos. Então vamos lá. Santa Igreja, representante de Deus na terra. Rogai por nós pecadores, para que nós tenhamos uma vaga no céu e demos uma carteirinha de membro para isso. Agora e até a hora de nossa morte. Amém. Seria mais ou menos assim. É isso que o demônio quer que as pessoas acreditem. Que uma igreja salva alguém, que uma carteirinha de membro salva alguém, que um certificado de batismo salva alguém, que um dízimo dentro de um envelope salva alguém, que uma obra feita para os homens verem salva alguém, que obras humanas feitas salvam alguém, fazem de alguém igreja, e que alguém, quando sai de uma igreja, não é mais cristão, não está salvo. Quem disse isso? Aonde está escrito isso? Porque aqui não está. Nós nos organizamos como igreja. Agora, se eu disser a alguém, fulano, você saiu da igreja, você se desviou para o mundo, quem vai dizer se aquela pessoa se desviou para o mundo? É a saída dela da igreja? Não, são os frutos que ela vai dar a partir do momento que ela saiu. É óbvio que a Bíblia diz que nós não podemos deixar de nos reunir em comunhão.
Então, se ela vai para outra igreja, e se Deus chamou ela para uma caverna de Elias, como ouvimos aqui na quarta-feira? Se Deus chamou ela para ficar uns 3 meses em casa, orando, lendo a Bíblia, ou descobrindo o que é a verdadeira fé, para que depois ela encontre uma igreja. E aí? Se ela morrer, ela vai para o inferno? É o que dizem as igrejas. A Nossa Senhora dos Crentes diz isso. Não está na igreja, não vai para o céu. Ainda bem que eu não tenho mediadora, eu só tenho um mediador, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. E estamos aqui porque queremos estar juntos, e essa organização serve ao organismo. Não o organismo serve à organização. Amém? Próxima mentira, próxima cilada. Está vendo que é sutil, né? São as coisas. Tem uns que nem são tão sutis assim. Mas muitos são, a maioria. Esse aqui é muito bom. Paradoxalmente, óbvio. Aí vem o diabo. Quanta gente a gente não escuta isso de não cristãos, de afastados, desviados, sei lá qual o nome que a pessoa quer dar, não gosto de chamar de desviado, afastado, enfim. Na minha humilde opinião, a maioria dos desviados ou afastados nunca foi cristão. Na minha humilde opinião, alguns podem ter sido, mas a maioria nunca conheceu o Evangelho de verdade. Achou que conheceu, foi convencido lá depois, mas alguns sim. Aí vem o demônio e começa a falar: tá vendo? Fulano é crente, olha o que faz. Olha o pastor aí, tá vendo? O pastor estava lá, o pessoal botando dinheiro na cueca, na meia, e o pastor orando para abençoar o dinheiro. Lembra desse caso aí lá em Brasília? Foi na cueca, na meia, sei lá onde foi, e tinha um pastor lá orando para abençoar o dinheiro, abençoar lá a reunião deles, estava lá mó ladroagem, e o cara estava lá orando. E aí as pessoas veem, tá vendo? O pastor fez isso e o crente fez, tem um crente no meu trabalho que, puxa vida, se eu fosse crente igual a ele, eu sou muito melhor do que ele. Ou então pessoas que estão dentro da igreja e sofrem uma decepção, ou por causa de um erro do irmão de verdade, ou porque elas mesmas são erradas e enxergam o erro dos outros, tem um dos dois casos, ou todo mundo erra, porque realmente todo mundo erra, todo mundo é humano. Enfim, o desapontamento com outras pessoas, na igreja ou não. Isso aí, amados, é uma das ciladas mais ardis do inimigo. Colocar o desapontamento da pessoa para afastar de Deus. Eu estou tão desapontado, estou triste, eu era da igreja, a pessoa não me dava atenção, o pastor, o irmão, a irmã. Saí. Mas por que você saiu? Não, porque eu fiquei muito triste, eu gostava muito. Mas você não amava Cristo, você saiu da igreja e foi para outra? Não. Aí eu me esfriei, sabe como é que é, né? Foi pro mundo. Mas como assim foi pro mundo? Você não amava Cristo? Como vai pro mundo por causa de uma pessoa? Não foi a pessoa que morreu com você na cruz? Estando você certo ou não, não interessa mais quem está certo, interessa que quem morreu na cruz foi Cristo, ele é o alvo, ele é tudo, e a gente vai pro mundo por causa de alguém, por causa de uma pessoa, por causa de um desapontamento. Mas sabe o que é isso? Já é reflexo da Nossa Senhora dos Crentes, porque coloca a igreja numa posição de que ela é santa. Então, de repente, uma liderança, uma pessoa faz uma coisa que, para aquela pessoa, o representante de Deus na terra é aquele ali, é aquela ali, e aí a pessoa faz uma coisa errada, pronto, desmorona o mundo, porque o mundo dela não estava baseado na rocha que é Jesus Cristo, mas em pessoas que se baseavam em Jesus e que eram intermediadoras dela com Deus. Então Satanás, esses demônios usam desapontamentos com outras pessoas, na igreja ou não. Então tem pessoa que não é cristã, nunca pisou numa igreja, nunca ouviu uma mensagem do Evangelho, mas ou vem falar, porque os desviados contam para todo mundo, não, eu era cristão. Aliás, eu vi uma entrevista do Marco Feliciano com o Danilo Gentili e descobri que o Danilo Gentili era da Assembleia de Deus. Nessa entrevista ele disse, ele falou, não, eu fui lá e acontecia isso, e ele começou a falar lá o que acontecia, e das decepções que ele teve lá na igreja, em rede nacional, para quem quisesse ver numa entrevista. Ou seja,
Mesmo quem não é cristão, ouve que alguém saiu por causa de decepção com outras pessoas. Não, aí o fariseu falava, não, mas é uma coisa, pastor, pede mesmo, você sabe como é que é, tem aquela pressãozinha psicológica lá. E o fariseu teve que calar a boca quando ele falou isso. Cala a boca no bom sentido, ficar quieto, mudar de assunto, porque tem mesmo. Não, ele já mentiu, não vai. E aí aquilo ali foi para o Brasil inteiro. Quando foi para o Brasil inteiro, o demônio morre. Ele tem quase um êxtase quando ele faz isso acontecer. Por quê? Porque outras pessoas ouviram, caramba, não, ó, tem gente que está lá dentro, que é da mídia, já esteve lá dentro, se decepcionou com as pessoas. Não, a igreja é feita por homens. A Bíblia, aí começa, a Bíblia foi escrita por homens, tudo são os homens, esquece isso. E quando não é decepção consigo mesmo, né? Tem gente que é decepcionada consigo mesmo, vai para a igreja e não consegue uma coisa, talvez porque não era convertido, talvez porque não teve gente para ajudar, né? Talvez porque não teve gente para carregar aquilo junto, para ensinar o evangelho verdadeiro, enfim, foi lá e caiu no mesmo pecado diante, não mereço, não, eu sou um miserável mesmo, não tenho que ir para o mundo, vou aproveitar o mundo, porque eu não vou conseguir ser crente. A gente ouve muito isso de ex-homossexuais que vão, caem, não conseguem largar a vida lá, aquele hábito que acaba sendo psicossomático e psicológico depois de tanto tempo fazendo aquilo, né? E até físico também, depois de tanto tempo da pessoa sentindo prazer numa coisa, o cérebro se readapta para aquilo, isso é provado. Ainda que não seja natural de nascença, há uma adaptação cerebral, e isso é provado cientificamente. Aí a igreja não sabe tratar disso, trata de um jeito diferente, o cara vai lá e cai, ou então cai naqueles pensamentos e é enchincalhado para quem ele fala, ou se alguém descobre, pronto, não, eu sou podre, eu não tenho lugar aqui. E isso aí é a festa da reunião dos demônios. Próximo. Superioridade fantasiada de humildade. Estar melhor na balança de Deus por si mesmo. Ou seja, a pessoa acha que ela é melhor do que os outros dentro da igreja. Aí eu estou falando especificamente para cristãos. Aí vai um demônio no ouvido, seja no culto. Você acha que o demônio não entra no culto? Está muito enganado. Está muito enganado mesmo. Porque tem um monte que vem em quase todos os cultos aqui. Tem uns que eu conheço até pela fisionomia. Eles vêm, entram, sentam até na cadeirinha para debochar. Ainda debocham na minha cara, na minha prega. Não vou, não saio, não vou embora porque fulano me dá brecha aqui. Muitas vezes eu vou falar com o fulano, não sei se o fulano aí ou a fulana sabe que quando eu vou falar não espalho para ninguém, vou dizer para outra pessoa, e às vezes só hora. Mas ele vai e fala, e senta, e diz. E o que acontece? Diz para o pessoal tipo assim, você é um cristão exemplar, você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa que cresceu em Cristo, na igreja. Você é uma pessoa que alcançou uma posição no reino de Deus, né? Você ora, você busca Deus, você lê a Bíblia. E aí começa a citar as obras da pessoa. Você faz isso, você faz aquilo, faz aquilo outro. Aí na cabeça do cristão aparece uma balança. A balança de Deus. Quem é mais espiritual? E aí ele automaticamente, sem querer, influenciado por esse demônio, acha que se ele subir de um lado na balança, ele vai ser mais espiritual do que o outro irmão do lado dele, que às vezes é falho, é pecador, falta o culto, não faz as coisas. Ou seja, pelo mérito dele, porque ele ora, porque ele busca Deus, porque ele lê a Bíblia, e porque ele estuda teologia, e eu posso falar isso muito claramente na minha vida, porque ele conhece teologia, porque ele conhece doutrina, porque ele sabe discutir apologética, porque ele tem conhecimento histórico, porque isso tudo eu tenho, pela misericórdia de Deus, mas muitas vezes Satanás quer usar isso para me ensoberbecer, nessa falsa humildade. E aí a pessoa acha que é melhor do que a outra, por causa das suas obras, por causa das suas atitudes. Às vezes, amados, é óbvio que tem níveis espirituais diferentes, mas se você
tem um nível espiritual superior ao do seu irmão, o mérito não é seu, foi Deus que te deu isso. Então você não tem o que se vangloriar. Eu não tenho o que me vangloriar. Se Deus me deu a condição de estudar história, de estudar teologia, de estudar a palavra e ter um certo conhecimento, Deus me deu o querer e o realizar. A Bíblia diz, dele vem o querer e o realizar. Se eu estiver em um nível superior ao meu irmão e eu subir numa balança com ele, eu fico igualzinho. Se entrar o maior pecador do mundo aqui e subir numa balança comigo, que sou cristão há quantos anos? 15 anos. Sabe qual vai ser? Se ele se converter de verdade? Igualzinho. Sabe por quê? É Jesus que sobe do outro lado. Que eu sozinho estava perdido no buraco. Agora, se meu nível espiritual é maior, se eu encarar da seguinte forma, é maior porque eu fiz isso, eu faço aquilo outro, eu caio nesse engano do diabo. Agora, se eu pensar, o meu nível espiritual é maior, primeiro, não é mais que a minha obrigação. A Bíblia fala para eu caminhar e para eu crescer em Cristo. Segundo, é resultado da santidade de todo cristão. E terceiro, dele vem tanto o querer quanto o realizar. Se eu estudei, foi por causa dele, pela misericórdia dele, glória a ele por isso. Amém. E essa é a postura do cristão, mas a gente sabe que não é isso que acontece muitas vezes. Aí é o sutil, tá vendo? É chegar para ela e dizer, foi isso que Deus disse? Não é bem assim. Mas vamos continuar. Jesus vai dar 9 horas. Organizações e ações conjuntas entre demônios. Como é que isso acontece? No dia a dia. Vamos dizer que você é cristão. Sua família não é cristã. Tem gente não cristã. Se você é cristão, tem um demônio, pelo menos um, que cuida da sua vida 24 horas por dia. Até quando você está dormindo, ele está lá cuidando da sua vida no mal do pior dos sentidos. Né? Cuidando do pior dos sentidos. Está lá cuidando da sua vida. Se você está na aula do cristianismo, ele quer te tirar de vez. Se você está fora, em cima do muro, ele quer que você continue lá, porque o morro é melhor do que o frio. Se você está na igreja, ele está arrumando um jeito de te derrubar. Mas ele está sempre lá. Se você está fora, ele quer que você continue fora e ainda tira os outros. De algum jeito, ele está sempre lá. Só que você convive com pessoas. Seu chefe também tem um demôniozinho dele. Se ele é cristão, o demônio está ao derredor. Se ele não é cristão, o demônio está trepado no cangote dele. Como está trepado no cangote de todos aqueles que não são cristãos. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Não tem meio termo. Então, demônios são seres inteligentes, espirituais. Espiritualmente falando, muito mais ilimitados do que nós. E conversam. E tem planos. E são organizados. Então, vamos dizer que uma filha se converte. E aí, o demônio que vivia na vida dela passa a estar em derredor. Só que aí a família é católica roxa, ou é macumbeira roxa. Você acha que o demônio do derredor da filha não vai sentar e conversar com os demônios lá da família, do pai, da mãe, do irmão, para atazanar a vida da garota? Para fazer a família ter as piores atitudes que vão irritar a garota e fazer ela pecar, porque quando ela pecar ele vai ter brecha para entrar? Ou a gente é do jardim de infância espiritual e acha que isso não acontece? Ou a gente acha que demônio é um bando de idiotinha que vai andando assim? Isso é subestimar o inimigo. Eles serem derrotados e não merecerem mérito nenhum não significa que eles são idiotinhas que não pensam, que não tomam atitudes coordenadas. E tomam mesmo. Então, quantas vezes a gente não identifica isso? Chega para falar com o patrão, com a família, com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa, que não é cristão, ou às vezes é cristão, mas talvez faz exatamente o que a gente não queria. Quantas vezes, né? A pessoa vai de ônibus voltando para casa, já aconteceu comigo e fulano. Poxa vida, quando isso acontece, eu fico irritado. Achando que é meu pensamento, mas já é um demônio falando na minha mente.
porque já tem outro demônio preparando a outra pessoa lá para fazer aquilo. Quando chega, a primeira coisa que acontece é o quê? Aquilo. É o quê? Coincidência? Só se formos de bebês espirituais, não é? São ações coordenadas do reino das trevas, e nós precisamos identificar isso. Repreender na nossa vida, não. Talvez na vida da outra pessoa. E também, a não ser que meu irmão, ele não, sem educação na cara dela, chamando ela de demônio, capaz de ser levar um soco na cara. Mas em voz alta, dá para ir no banheiro, né? Falar em voz alta e o demônio vai ouvir, não precisa virar para a pessoa e chamar ela de demônio, a não ser que eu, né? Ou seja, uma situação assim. Outra, manter o cristão longe da oração, ou pelo menos torná-la mecânica e sem vida. Amados, coloca uma coisa na sua cabeça. No mínimo, um demônio te acompanha em derredor, se você é cristão. Se você não é cristão, sinto lhe informar que montado no seu cangote está, pelo menos um. Mas Cristo te liberta. Arrependa-se que ele te liberta. Mas se você é cristão, pelo menos um te acompanha. E uma das preocupações principais dele é não deixar que você ore, meu irmão. Sejam sinceros. Eu passei por essa fase. Graças a Deus, hoje, como o Luciano testemunhou, para mim é um prazer estar em Deus. Mas eu sei que é difícil chegar aqui. Com sinceridade absoluta. Quem aqui não tem dificuldade nenhuma para orar? Levanta a mão. Sabe por quê? Aquela vida corrida do dia a dia, sim, com todos os problemas, assim, mas espiritualmente os demônios não querem que você ore. Eles vão inventar 1001 coisas para você orar. Porque se você orar, você vai falar com Deus. Na oração, as cadeias caem. Se você não estiver lendo a palavra, na oração Deus vai te repreender e vai falar: toma vergonha, crente, e vai ler a palavra. Na oração você fala direto com Deus em nome de Jesus. E não tem demônio que suporte isso. E se ele não conseguir pedir, ele tenta tornar a tua oração mecânica, daquela do tipo: Senhor, obrigado pelo meu dia, protege minha família, protege meu trabalho, amanhã esteja comigo, em nome de Jesus, amém. E o que eu estou falando aqui não é sobre as palavras, porque pode haver uma oração dessa sincera, mas é quando as palavras saem automaticamente, não brotam no coração. Você realmente não está pedindo aquilo, isso é uma oração mecânica, não chega aos céus e é a mesma coisa que não orar. Está com dificuldade de oração? Procure o pastor, procure o seu irmão, procure a palavra de Deus. Fala com Deus: Senhor, não consigo, me ajuda. Tua palavra diz que a gente não sabe orar como convém, mas teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, eu estou aqui, não saio daqui até eu não conseguir orar. Eu rasgo a Bíblia se alguém um dia fizer isso e dizer que não conseguiu orar. Fica lá, 2, 3 minutos em silêncio. Daqui a pouco a tua boca começa a abrir. Daqui a pouco os pensamentos começam a vir. Daqui a pouco o louvor brota do teu coração. Porque o Senhor vem para perto de você. Não deixa o diabo te enganar. E aí é que entra, né? Objeto de culto, imaginações, criações da mente. Nunca a presença de Deus, né? Em Cristo. Satanás, os demônios não querem que você tenha a noção da presença de Deus em Cristo. Ele não quer que você tenha, não posso sair daqui. Ele não quer que você tenha certeza de que Deus está presente ali no teu quarto, com a tua porta fechada, sem ninguém te vendo, assim como está presente lá nos céus agora. Aí ele quer que você imagine na tua mente um Deusinho. Quem que nunca olhou para um lugar na hora de orar, né? Fica olhando no mesmo lugar, daqui a pouco aquele lugar de vira Deus, a gente vai orar e olha sempre para aquele lugar. Ou então tem um ponto de contato, tem a pulseirinha colorida da campanha, tem alguma coisa para pegar, tem a Bíblia, quanta gente para orar, tem que segurar a Bíblia, Senhor, fala. Abraça a Bíblia como se ela fosse entrar no coração e fazer uma osmose com você. Não vai.
Se não entrar pela revelação do Espírito como palavra viva, não vai. Oração mecânica é tudo que o diabo quer. Falta de oração, então. Deixa eu ver. Próximo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é muito sério. Você que está me assistindo aqui também. Demônios estudam cada traço do ser humano há séculos. Há pelo menos 5.500 anos, mais ou menos, biblicamente comprovado, demônios conhecem pessoas. E se médicos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas conseguem entender da mente humana, e eu respeito esses profissionais, e entendem mesmo, com a mente tão limitada humana, o que você acha de seres angelicais que caíram do céu, perderam sua beleza, formosura e dignidade, mas não perderam sua inteligência, seu poder, sua capacidade sobrenatural? Você acha que eles não entendem e analisam o ser humano? Muitas vezes a gente diz, Satanás não lê nossa mente. É óbvio que não. Mas Satanás, olha para minha esposa, tá aqui. Se ela me der uma olhada diferente aqui, às vezes pregando, minha blusa está torta, ela faz assim. Eu já olho para mim. Agora há pouco aconteceu, né? Porque tinha aqui o negócio colado aqui do assento, eu acho que ela olhou para mim. E eu, opa. Todo mundo, né? Então, estou conhecendo os irmãos. Mas ela é que eu conheço mais. E aí eu já olho para mim, dou uma disfarçada e olhada para ver se está tudo certo. Porque ela convive comigo casada há 7 anos, juntos há 15 anos. Você imagina se o demônio não sabe, pelo jeito de olhar, pelo jeito de reagir, o que o ser humano está ouvindo de Deus, o que o ser humano está pensando em fazer, o que o ser humano está imaginando. Se você vai no consultório de um psiquiatra, de um bom psicólogo, você não fala nada e é capaz de um cara começar a contar a tua história. Você dá seu nome, pelo jeito de falar, ele sabe, porque estuda. Você acha que Satanás não sabe disso? Pois saiba que você é estudado. A raça humana é estudada por eles há séculos. E cada pessoa, pelo seu demôniozinho lá, de estimação se não for cristão, ou o demônio em derredor se for cristão, pelo menos um. Sabe por que ele te estuda? Sabe por quê? Para ele usar as suas próprias fraquezas e características contra você. Ele quer estudar as tuas fraquezas, as tuas características de depravação humana, que te levam para longe de Deus, e na hora oportuna vai usá-las contra você. Do tipo, ele está prestando atenção. Ele sabe que você tem um problema com uma pessoa, um problema com alguma interpretação bíblica, ou um problema com alguma igreja, ou um problema no trabalho, ou um problema de você ser uma pessoa que não se controla e fica nervosa, ou um problema de teimosia, ou um problema de, sei lá, algumas outras coisas. E aí, ele fica lá, como diz a Bíblia, em derredor, fugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Quando você der a oportunidade, você acha que ele vai atacar onde? Alguém que já roubou o banco? Se tivesse roubado, teria pedido perdão, talvez estaria preso. Acho que não, né? Ninguém roubou o banco. Você acha que Satanás vai em você e fala, Fábio, rouba o banco? Porque não é só índole, não é só fraqueza. Não é assim que você é. Agora, ele vai no ponto. Não sei qual é o do Fábio, da Tati, da Sônia, você que está me assistindo, ele vai, fulano, faz isso. E melhor, ele não fala assim não, ele fala, eu quero tanto fazer isso, então eu vou fazer isso. Ele vem no teu ouvido e fala na primeira pessoa para você achar que é você que está pensando. E aí, talvez ele te estude 2 anos. Para chegar no dia, na hora que você deu brecha, que você não buscou a Deus, você abriu a tua vida para Ele com o teu pecado, para Ele dar aquele sorriso miserável dele e dizer, agora que eu pego, e pega. Por isso a Bíblia diz, revestidos, ou seja, vestidos de novo todos os dias, da armadura de Deus, para estar firmes contra as ciladas do diabo. Outra
cilada. Bem-estar, conforto, riquezas, posição social ou profissional. Todas essas coisas em si, sozinhas, não são pecado. Bem-estar, não é pecado. Quem que procura ficar mal? Conforto, quem não procura, eu pelo menos como homem, dar um conforto para minha família e ter para mim, desde que eu dê ao Senhor o meu melhor. Riquezas, a Bíblia diz que a gente não deve procurá-las, mas se eu disser que eu não vou ficar contente de o Senhor me dar para eu poder repartir e também ter uma vida melhor, é mentira. Então, em si, não é pecado. Posição social ou profissional, desde que eu não me orgulhe e me ensoberbeça e dê glórias a Deus por onde Ele me colocou, também em si não é pecado. Agora, o problema é esse aqui, ó. Bem-estar, conforto, riquezas, posição social ou profissional no lugar da percepção do verdadeiro estado de todo homem. Ou seja, ao invés de toda criatura, o que não é cristão, saber que está indo para o inferno, que é um pecador miserável, desgraçado como todos, e o cristão, sabendo que é um pecador igual ao outro, miserável, desgraçado como todos, mas que não é mais desgraçado porque foi alcançado pela graça, e por causa da graça, ele hoje está salvo, não pelo mérito dele. Então, o que eu sou? Um pecador perdoado por Cristo, alcançado pela graça. Me basta. É a melhor posição e a maior que eu posso alcançar. Quando eu coloco conforto, bem-estar, riquezas no lugar de entender quem eu sou, sabe o que eu tenho que fazer? Leia o livro de Eclesiastes, que Salomão vai te explicar. Chega em casa e leia e você vai saber que se eu vou falar, eu vou falar muito. O problema não são as coisas e as posições, o problema é o que a gente faz com elas e no lugar de que elas estão. Isso é coisa sutil. Nem pegava, que eu nem acabei a primeira folha. Outra coisa, ele quer desconstruir algumas coisas na nossa vida. E duas coisas, demônios vão tentar desconstruir na tua vida todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias. A primeira coisa, que você diga a Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Satanás vai tentar construir na tua vida que a oração do Pai Nosso não tenha essa parte para você. Que você ore, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como a minha. Ou seja feita a tua vontade na minha vida, conforme o Senhor já pôs no meu coração. Ou seja feita a tua vontade em mim, conforme os teus sonhos que o Senhor já pôs no meu coração. Ou seja, está chamando a vontade dele de sonhos de Deus para poder achar que é Deus que está falando. Ele quer desconstruir isso na vida dos cristãos. Seja feita a tua vontade, isso aí é um terror para eles, porque quando o cristão fala isso sinceramente, Deus vai lá e faz o quê? A vontade dele. E acaba com o capeta qualquer um deles. E outra coisa que eles querem desconstruir um monte, amado. Eu não estou tentando dar uma definição de operação de demônios aqui. Eu estou falando de alguns, pouquíssimos, menos de 1%. Você vai procurar estudar a Bíblia e a gente fica aqui a semana inteira, né? Cada um vai contar a sua experiência e vai embora. Mas outra coisa que eles tentam desconstruir é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele quer que a gente fique olhando para o futuro, para o passado. Ele quer que a gente fique preocupado, tão preocupado em correr atrás do vento, como eu já falei de Eclesiastes aqui, e esqueça de que Jesus disse: olha só, olha os pássaros do céu, olha para as flores do campo. O Pai cuida deles, cuida delas. Nem o grande rei, na sua infinita realeza, se vestiu como os lírios do campo. Vocês valem muito mais do que eles. Os demônios querem desconstruir isso, querem botar você louco, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, aquilo. Uma coisa, eu estou dizendo que você não tem que ter suas responsabilidades. Eu mesmo estou meio louco com as minhas no trabalho. Mas eu não posso deixar, por exemplo, que isso diminua a minha devocional. O meu tempo de oração. Se eu tenho que trabalhar mais, eu fico acordado de madrugada. Mas não tire o tempo de Deus para trabalhar mais. Deus vai cuidar
cuidar de mim a cada dia, a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam e a causa de não sermos consumidos. Próximo. Demônios querem fazer as pessoas olharem para si mesmas e esquecerem de Deus e dos outros. Esse negócio de amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro mandamento contrário do capeta também. Né? Primeiro mandamento. Jesus falou, ó, a lei dos profetas estão resumidos em: ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Se Jesus resumiu a lei dos profetas nisso, você acha que os demônios querem fazer o quê? Desconstruir isso. Ou seja, ame você antes de amar a Deus, e ame ao teu próximo desde que não te atinja. E você acha que isso aí não é só no mundo? É nas igrejas também. Ame ao teu próximo quando você não for machucado e atingido por isso. Mas ame a você. Você é o centro do universo. Sabe o que produz isso? Produz todos os tipos de pecados antes que eles estejam cometidos. Porque se a pessoa olha para ela passa a ser egoísta. Por exemplo, uma pessoa que vai cometer um pecado sexual, por exemplo, sabe que não pode, sabe que está errado, e aí vai cometer um pecado sexual. Não precisa nem ser um adultério consumado, não, vai entrar num site de pornografia na internet. Quando ela chega lá, digita, entra no site, olha, né, e sei lá mais o que se faz depois, o pecado começou muito antes. Ali é a consumação de uma coisa que começou antes, quando ela olhou para ela, o que eu estou com vontade de fazer? Eu quero fazer isso, vai me dar prazer, vai me saciar. Aí vem a natureza corrupta do ser humano, e olha para ela, e olha para ela, e olha para ela, e nesse olhar para si, o ser humano comete os piores pecados do mundo, sem perceber. Satanás não começa apontando o pecado, ele começa apontando a pessoa. Olha o que você precisa, olha o que você gosta. E ele estuda você para isso. Você gosta tanto disso, você gosta tanto daquilo. Você acha, não, isso não tem nada a ver não. A Bíblia fala aqui, mas a Bíblia é antiquada, os tempos mudaram, os tempos são mais modernos. Você gosta disso, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. E vai enredando a pessoa para ela olhar para ela mesma, e olhando para ela mesma, meu irmão, minha irmã, ela vai pecar e pecar e pecar e nem sentir, e o pecado vai começar antes da atitude. E ela foi. Próximo. Eles trabalham o tempo inteiro para tornar a maldade real e a bondade conceitual, perto e longe. Por exemplo, a bondade, a maldade. Não gosto não. Aquele vizinho miserável que me incomoda, que tem o cachorro que late, que faz não sei o que na minha porta, que me acorda de manhã cedo. Não suporto esse vizinho, Senhor, me dá misericórdia. E olha para o vizinho com aquela cara, enche minha casa de fumaça quando faz churrasco. E aí a maldade está ali perto, do lado da tua casa. Só que a bondade fica na televisão. Aí aparecem as criancinhas da África. Ai, coitadinho, Senhor, abençoe. Aparece alguma criança abandonada, alguém que foi vítima de alguma coisa. Ai, Senhor, tem misericórdia dos que foram alagados no enchente. A bondade a gente faz conceitualmente. Não vai lá e toma atitude. Mas a maldade, não pisa no calo, não. Porque a maldade está na realidade. É isso que Satanás quer. O mal você faça, o bem você pense. Talvez você pense até certo, e orar não é ruim. Agora tem que fazer o bem. Está certo que somos sobre os pecadores e vamos acabar fazendo mal. Agora, o mal ser realidade e a bondade conceitual não pode, né? E isso que eles fazem. Próximo. Eles querem transformar em igreja o que não é igreja. Transformar em igreja o que não é igreja. Porque a igreja de Cristo
está decadente? Não. A igreja de Cristo está endemoniada? Não. A igreja de Cristo está na carne? Não. A igreja de Cristo é santa, é cheia do Espírito Santo, é a noiva do Cordeiro, é lavada e remida no sangue de Jesus. A igreja de Cristo é como um exército com bandeiras, ela surge do deserto, recostada no ombro do armado da sua alma, não se dobra ao mundo, não se mistura com a Babilônia, não se contamina. A igreja de Cristo é a luz do mundo, é o sal da terra. A igreja de Cristo é o espelho de Cristo nesse mundo. Só que os demônios querem dizer que o que não é igreja é igreja. Ou seja, uma pessoa que se diz evangélico automaticamente passa a ser igreja. E isso é mentira. É completamente mentira. Igreja está aí dentro. É a hora que Deus mudar o teu interior, o meu interior, o teu de você que está assistindo. Como eu sei que eu sou igreja? Jesus disse: pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Se você anda lutando contra o pecado até derramar o próprio sangue, se você anda em santificação dia após dia, evoluindo, melhorando, deixando pecados para trás, lutando com o teu velho homem, você é igreja. Se você anda na religiosidade, se você anda na hipocrisia, se você anda na dissimulação, se você dentro da igreja é uma coisa e fora é outra, você não é igreja. As pessoas podem olhar e achar que você é, mas você sabe que não é. Talvez você até ache que é, mas eu estou dizendo hoje, em nome de Jesus, não é. Arrependa-se e passe a ser, porque a salvação é para o tempo que se chama hoje, agora, enquanto a vida é esperança. Encontros, cultos, folhetos, política, movimentos, causas, cruzadas, ministérios, etc, 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 etc. Mais importantes do que palavra, oração, obediência a Deus e amor. Veja bem, encontros são errados? Se eu fizer um encontro de jovens, é errado? Não. Cultos são errados? Estamos em um? Não. Entregar um folheto cristão com uma mensagem correta está errado? Não. Movimento, se Deus movimentar a igreja para fazer alguma coisa, está errado? Não. Se Deus colocar a igreja numa causa social, está errado? Não. Se Deus chamar um cristão lá para estar na política, não creio que pastores são chamados para ser político. Ou é pastor ou é político. Decida a sua vida. As duas coisas não dá para ser. Minha opinião. Tem o direito de ter. Mas Deus pode chamar um cristão lá para ser político. Não está errado. Cruzados evangelísticos, se estiver pregando a verdadeira mensagem, não está errado. Ministérios não estão errados. O problema é quando todas essas coisas são mais importantes na vida do cristão do que a palavra de Deus, do que a oração, do que a obediência a Deus, do que o amor em primeiro lugar. Ou seja, quando vir ao culto para mim é mais importante do que a minha leitura diária da palavra, minha vida diária de oração, minha obediência ao Senhor do que Ele me mandar, e no meu amor a Deus e ao próximo, eu estou caindo na cilada do diabo. Ou seja, eu faço e aconteço para vir no culto. Eu dou meu jeito para vir no culto. Mas eu não dou meu jeito para ler a Bíblia todo dia, para orar todo dia, para amar a Deus e ao meu próximo todos os dias, como a mim mesmo, e não dou meu tudo para obedecer a Deus. Vencemos por nós mesmos. Ciladas sutis. Habilidade de engano com sutileza. Lembra da definição de astutas? Próximo. Satanás quer usar o normal sobe e desce do ser humano. O ser humano, amados, é normal que tenha altos e baixos. A própria Bíblia fala do dia bom, do dia mau, dos vales, das montanhas. Geralmente Deus gosta muito de deixar seus filhos no vale. Sabe por quê? No vale a gente aprende, no vale a gente sente Ele mais perto, no vale a gente é moldado, no vale as orações chegam a Ele de maneira diferente. Mas todo ser humano tem isso. Só que aí quando a gente sente isso, vou ler o que eu escrevi. Usar o normal, sobe e desce. O ser humano não é ânimo dobre, não.
Espiritualmente o cara está firme. Eu estou falando de emocionalmente, a alma, a emoção, a tristeza. As mulheres ainda têm aí a menopausa, ou então o período da menstruação, é completamente normal. Não mexe no espiritual de uma mulher se ela estiver mais irritada num dia por causa do hormônio dela. E homem também tem isso, né? Na andropausa. De vales e montanhas do ser humano para afastá-lo de Deus. Ou seja, o ser humano tem um espírito eterno e um corpo mortal. A mesma coisa. Eu já falei aqui que as orações que, na minha percepção, as orações que mais agradam a Deus vêm no momento de vale. As orações que eu achei que foram mais ouvidas na minha vida, que eu fiz, eu estava no vale, lá embaixo, na cara do pó. E eu senti Deus como nunca. Mas aí o que Satanás faz? Eu estou na firme espiritual. Aí vem aquele dia mal, o dia do problema, e caramba, fui demitido. A Bíblia diz para eu não me desesperar, mas eu dizer que eu vou sair feliz e contente é brincadeira, né? Não dá, né? A pessoa pensa nas coisas. Aí Satanás vem no ouvido e diz o quê? Caramba, o que vai ser da tua vida agora? Como é que você vai pagar as contas? E aí você fica cada vez mais desesperado. E aí aquele momento que era um vale que Deus permitiu que você fosse, para que você encontrasse mais dele no vale, Satanás te convence que aquilo não é um vale, que você está se desviando, que você está daquele jeito que você não buscou a Deus. São os amigos de Jó. Tá vendo, Jó? Você está nessa podridão aí porque alguma coisa você fez. Não é possível, se não tivesse feito, eu não estava aí. E até chegar ele e Deus depois para trazer a verdade, Jó não quase acreditando, coitado. Então, momentos difíceis, ruins, todos passamos agora. Seja espiritualmente constante. Se a tua emoção, se o choro vem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer que quando eu estou chorando de noite, Deus é menos comigo do que de manhã? Eu sou menos cristão. Na hora que eu estou chorando de noite, se aparecer alguém endemoniado, vizinho na minha casa, eu não posso lá e ter autoridade sobre o demônio? Só porque eu estou triste? Não, porque não. Então, Satanás aproveita esses altos e baixos, que às vezes Deus nos põe nos baixos, para dizer que Deus nos esqueceu, que a gente se afastou. Não caia nessa. Seja espiritualmente bom. Agora, às vezes é culpa nossa, né? A gente não busca, aí vai cair, né? Vamos lá. Outra cilada. Fazer as pessoas acharem que elas são maiores inimigos, que eles são os maiores inimigos dela. Quanta gente me assistindo aí é ensinado como eu fui ensinado. Aqui eu acho que ninguém, porque eu já ensinei isso milhares de vezes, que o nosso maior inimigo é o diabo. Ele é inimigo? É. Mas o maior inimigo não é. E ele quer que você acredite que é ele. Ele quer que você fique lutando contra ele, fazendo oração de batalha espiritual, pesquisando sobre ele. Não é porque eu estou pregando hoje sobre as ciladas dele que eu estou o exaltando. Ele não é o seu pior inimigo, mas ele quer que você acredite nisso. O seu pior inimigo é você. Olhe-se no espelho, é o seu pior inimigo. Porque ele só tem autoridade na tua vida em duas situações. Satanás só te toca em duas situações. Em primeiro lugar, se Deus permitir. E há um propósito se Deus permitir isso, para a glória dele. Em segundo lugar, se você deixar. Se você pecar, só há essas duas possibilidades. Então o seu maior inimigo é o seu velho homem. Ou seja, com isso, esses demônios desviam o foco da abnegação, negar a cruz todos os dias, da obediência ao Senhor, da santificação, do prazer em Deus que todo cristão tem que ter, e colocam... Negar a cruz. Oi? Negar a si mesmo e seguir a Jesus, tomar a cruz, perdão. Falei negar a cruz? Misericórdia. Estou falando tanto que eu estou me voltando por lado. Eles tiram o foco do negar a si mesmo, tomar a cruz, da abnegação, do servir a Deus, e colocam o foco na luta contra o diabo. Tudo é o diabo. Né? Eu já fui assim. Ih, rapaz, fulano. Às vezes Deus me mostrava uma coisa, uma feitiçaria, vamos ter que repreender, ligar fulano, repreende aí. Custei a entender
o que estava tão claro em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas maldições. O que está tão claro em Números, contra Jacó não vale encantamento, eu não preciso repreender nada. Pode matar a boiada inteira, pode enterrar todas as galinhas do Rio de Janeiro, pode matar todos os sapos e colocar o meu nome lá na boca deles e enterrar. Se eu não abrir a minha vida com pecado, eu não preciso nem tomar conhecimento disso. Contra Jacó não vale encantamento e ponto final. Acabou. Não estou nem aí. Agora, se Deus for permitir tocar, ele pode fazer feitiçaria ou não? Vai tocar de qualquer jeito. Então não é a feitiçaria. É Deus ser soberano e sou eu buscando combater o meu maior inimigo, que sou eu mesmo. A Bíblia diz em Hebreus: ainda não resististes ao pecado até o ponto de derramar o próprio sangue. Jesus disse: se o teu olho pecar, te faz pecar, arranca, lança-o fora, porque é melhor entrar sem um dos olhos no reino do céu do que ir com os dois para o inferno e assim por diante. Satanás quer e usa ciladas todos os dias para afastar, ou quase todos os dias, para afastar o discernimento entre o verdadeiro e falso. Ele começa a trazer relativização na cabeça do cristão. A Bíblia é pautada do início ao fim em verdade e mentira, Deus e qualquer outra coisa que seja anti-Deus, Cristo e anticristo, a ponto de João chamar qualquer coisa que não reconheça Cristo como anticristo. Ele diz: o espírito do anticristo já está no mundo e virão anticristos. Ou seja, a Bíblia é pautada no correto, na verdade e na mentira. Deus instrui-nos sobre a mentira, e para saber o que é mentira temos que conhecer a Ele, que é a verdade. Porque saber o que é mentira sem conhecer a verdade é relativismo. Mas Satanás quer que você relativize. Não, calma aí, não é bem assim. Eu vou aqui fazer a minha interpretação e vou começar a relativizar. É óbvio que tem pontos bíblicos que têm margens para algumas interpretações. E aí são interpretações dignas de respeito, que não produzem heresia. Mas, quando a pessoa começa a relativizar segundo o que ela quer, e o demônio vai em você, talvez você tenha uma dificuldade de vir aos cultos. Não quer ir para a igreja. Tem gente que não está afim, não quer ter igreja, não quer ir para a igreja, não quer se reunir com outros cristãos, enfim. Aí ela parte desse princípio e começa a relativizar. A igreja são pessoas. Mas eu posso fazer aqui a igreja em casa, no programa Cristo em Casa da rádio, então eu posso ir na igreja do Facebook, que tem uma lá, Eclésia Online, eu posso tomar a ceia aqui, eu mesmo faço a ceia, eu olho de lá, só que eu tenho a possibilidade de ir a uma igreja, Deus escolheu uma igreja para mim e eu não quero, eu começo a relativizar porque eu quero uma coisa diferente. Ou seja, eu vou sistematizar uma interpretação da palavra para atender aquilo que eu quero. Eu não vou a palavra me esvaziando de mim para aprender o que Deus tem para me ensinar. Cuidado com isso. Outra coisa: amizades e relacionamentos pessoais ou íntimos em julgo desigual. Como Satanás usa isso. Está bem claro: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, que há Cristo com Belial, que há luz com as trevas. Não há possibilidade. Eu vou explicar como a gente vive nesse mundo com isso. Existem dois tipos de amizades: a amizade segundo o mundo e a amizade segundo Deus. A amizade segundo o mundo é um colega que tem um relacionamento mais íntimo. O mundo chama de amigo. Está errado? Não, porque é o vocabulário do Brasil. Então eu posso até chamar de amigo, mas eu sei que não é meu amigo, se não for cristão. Porque a amizade bíblica é uma aliança. Como eu terei aliança com o crente? Então o cristão tem que tomar cuidado com quem ele considera amigo de aliança. Ou ele pode até, não vai ser mal educado, a pessoa te chama de amigo, você dizer: não sou teu amigo. Pode chamar de amigo, mas tenha consciência de quem é amigo de verdade e quem não é. Cristão não é amigo, segundo a Bíblia, de não cristão. É impossível ser. O cristão pode até ser amigo da pessoa, mas a pessoa nunca será amiga do cristão, porque ela não tem Cristo, não tem trevas. O cristão tem que ser luz para ela, não tem que cortar relacionamento, depende do que a pessoa faz, mas também não tem que andar nos meios que ela anda, apenas por andar. Né? Satanás quer, cara, não tem nada a ver, Cristo
pecadores, mas pregava o evangelho aos pecadores. Cristo ia no banquete lá dos cobradores de impostos, mas Cristo pregava o evangelho e saiu com um monte deles convertidos de lá de dentro. Então, ambientes que não glorificam a Deus, casas de pessoas que não glorificam a Deus, a não ser uma exceção para a família, principalmente pai e mãe, que a gente tem que honrar, né, e respeitar, não temos nada que estar lá. E não significa cortar relações, significa impor limites. Agora, um monte de gente chama isso de extremismo, de puritanismo. E aí rasgam a página de Corinto do julgo desigual. Tudo bem. E acha que o julgo desigual é só namoro? É só casamento? É só a sociedade entre empresas? A amizade não é uma aliança? Leia sobre a amizade de Davi e Jonatas. E veja o que é amizade segundo Deus. Quer saber o que é amizade segundo Deus? É Jesus olhar para Judas e dizer: que fazes, amigo? Quando ele lhe dá um beijo para trair. Jesus até ali era amigo de Judas, mas Judas não estava sendo amigo de Jesus. Mas o tempo todo que Jesus passou com Judas, passou anunciando mensagem a Judas, ele ouviu. Então não é se afastar por afastar, é ficar perto, por ficar perto de pessoas com atitudes não cristãs, que cada consciência e o Espírito Santo mostra. Agora, ficar perto para ser sal da terra e luz do mundo, aí vá mais para perto ainda. Porque Cristo foi o que ele fez. Foi no meio dos pobres, dos pecadores, dos rejeitados. Mas sabe o que produz isso? Hoje em dia as pessoas não pensam assim, né? Não, aí pensa, não tem ideia dessa diferença da amizade bíblica para a amizade conceitual da língua portuguesa. Não tem outra palavra para definir. Se a gente pudesse transliterar, seria: amizade em português é amizade em aliança. Amizade em aliança é aquela em que eu tenho o mesmo pensamento, eu não estou sob julgo desigual. Ou seja, se eu falar com o meu amigo, ele vai me entender. Se você falar com o seu amigo sobre essa pregação toda aqui, ele vai entender você, ele vai te achar maluco. É por aí. Isso é o julgo desigual. Sabe o que produz isso? O que Satanás tem usado muito? Produz isso aqui, ó. Produz cristãos duas caras, cristãos covardes porque não falam do Senhor no meio onde deveriam falar. É óbvio que no trabalho a gente é obrigado a estar com as pessoas, não tem que destratar as pessoas, não tem que deixar de chamar de amigo, mas sabendo que tipo de amigo que é, por favor, tá? Não estou falando isso. Produz cristãos tímidos que não abrem a boca para falar do Evangelho que lhe salvou, e dissemina a pessoas dissimuladas e hipócritas, um falso equilíbrio, pessoas que andam com amizades assim, em julgo desigual, relacionamentos em julgo desigual no mundo tendem a ser duas caras, hipócritas, tímidas. Dentro da igreja são uma coisa e fora são outra, porque não podem ser o que são dentro da igreja no seu círculo de amizade, senão as pessoas não vão aceitar elas. E não podem ser no seu círculo de amizade o que são dentro da igreja. Vice-versa. Porque não serão aceitos dentro da igreja se forem o que são no meio do círculo de amizade. E não serão aceitos no círculo de amizade se forem o que são dentro da igreja. Então são duas caras. Ao mesmo tempo covardes e tímidos que não anunciam o Evangelho no meio de ímpios. E Satanás é quem morre de rir com isso. Cai de gargalhada com isso. Você ama o seu amigo, ainda que não seja amigo ou amiga em aliança, porque não é cristão ou cristã, mas pode ser amigo, você ama? Pregue o Evangelho para ele. Ainda que nunca mais fale com você, porque você não fez um bem maior a ele do que pregar o Evangelho. Meu irmão, por muito tempo ficava meio virado com as minhas postagens, não falava comigo, e eu sempre preguei o Evangelho. E quando cheguei lá, ele ouviu o Evangelho, recebeu o Evangelho, a ponto de que agora, quando ele tem problema, ele liga para mim. Eu posso falar aqui porque a vida dele eu estou falando na internet. Mas hoje ele me liga quando tem problema e pede oração. Valeu a pena o tempo em que ele pode ter ficado chateado comigo, do que eu falei lá na Aparecida, que não era Deus e ponto. Valeu a pena. Um abismo chama outro abismo. Amém? Isso é Bíblia. Amém? Amém. Só que aí
eles ajudam devagar, para que você ou para que as pessoas não percebam suas próprias misérias por conta da velocidade da decadência. Você é um cristão ou não? Aí o demônio para um pouquinho. Tipo assim, se a pessoa está indo desvairadamente, um abismo, outro abismo, aí o demônio dá uma parada. Calma aí, não vai tão rápido. Sabe por quê? Se for muito rápido, talvez a pessoa perceba que está caindo no abismo. Então, eu já vi casos em que demônios estavam fazendo as pessoas pecarem aos pouquinhos, devagarzinho, coisinha após coisinha, coisa pequena após coisa pequena, porque dessa forma elas não percebiam que estavam indo em um abismo, chamando outro abismo. Ou seja, para um fim de desviar a pessoa, ele chega até a sugerir que a pessoa não pegue. Não, não vai tão fundo, vai devagar, afinal de contas você é um cristão, ou você é uma cristã, só que ele é um dissimulado, porque ele quer que a pessoa não perceba que está se afastando do Senhor. Acabando. Próxima cilada, criar sentimentalismo, ou seja, eu sinto tudo, mas não torno realidade nada. Como eu preguei aqui, tem lá o vídeo lá do resumo na internet, sentimentalista versus realizador. Cara, sente tudo. Quando eu sinto que agora Deus está me chamando, aí eu faço. Aí eu sinto que Deus quer fazer, aí eu faço naquela empolgação. Aí faz uma reunião, não, eu estou sentindo que Deus está fazendo isso, eu vou fazer. Ah, não faz nada, só sente. Ou então só faz quando sente. Quando acaba de sentir, não faz nada. Ou seja, vive pelo que sente, não pela fé. Vive não pelo que crê, não pela palavra que deu a Deus, mas não por obediência, mas pelo sentimento. Ou seja, se eu estou me sentindo bem, se aquele ventilador está quebrado, eu estou sentindo vontade de consertar, eu vou lá. Se não, eu fico daqui, tem que consertar, mas não vou lá nunca. Ouçam a mensagem Sentimentalista versus Realizadores. Você que está ouvindo aí do site, a gente tem cada vez mais acesso na categoria mensagens e a TV, há um vídeo aí de 15 minutos, Sentimentalistas versus Realizadores. Assista aí, se você quiser assistir também, eu falo muito disso lá. Outra coisa, já falei uma lista enorme, né? Tem um monte de coisa aí que se eu vou conversar com cada um, todo mundo tem experiência. Mas se falhar, se o capeta ver que vocês estão persistindo, que o pastor está pregando já há quase 2 horas e vocês continuam aqui, e um exemplo, né, a sua vida, você está persistindo, você não está desistindo. Já viram o desenho do Pernalonga? Que fica lá, já falei milhões de vezes esse desenho, mas eu vou falar de novo. Que aí ele tem, um não quer deixar o outro subir no cavalo. Aí fica puxando, não sei se é o Pernalonga. Aí fica puxando. Aí já que eu não vou conseguir fazer ele não subir no cavalo, o que ele faz? Quando o boneco vai subir no cavalo, ele empurra, o cara cai do outro lado lá sem borracha. Ou seja, já que não podemos detê-lo, juntemos-nos a ele. Foi o que aconteceu quando Constantino, declarou o cristianismo como a religião oficial de Roma. Quanto mais a gente mata esses crentes, mais eles aparecem, mais o cristianismo cresce. Vamos trazer eles para o nosso lado para ver se a gente distorce um pouquinho isso aí. E aí o que acontece? Se tudo falhar, usam a falsa bondade, a falsa humildade e o orgulho para nos derrubar. Ou seja, se uma pessoa não cai em nenhuma armadilha dessas, ou se quando cai, se arrepende, é uma pessoa que tem andado com Cristo. E aí Satanás vem no ouvido, está vendo como você é um ótimo cristão? Está vendo como você não é igual aqueles lá que não buscam, que não oram, que não fazem nada para Deus? Está vendo como você é um exemplo? Está vendo como você é o bom? Está vendo como você é a mulher de Deus? Está vendo como é que Deus ouve você? E aí aquilo ali, se entrar no nosso coração, a gente começa cheio de orgulho e de soberba. E aquela soberba vai até a cabeça, se deixarmos e não identificarmos, nos derruba. A Bíblia diz, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Eu tenho tentado citar a Bíblia sempre que eu falo aqui nos sermões, porque eu não estou exaltando hoje, eu estou exaltando ao Senhor
e estou combatendo o que eles fazem. Eles querem fazer vocês fixarem os olhos em si mesmos, em outras coisas, nunca em Deus. Isso é um resumo, né? Você acorda o dia sem fixar os olhos em Deus. Como pode um cristão acordar, respirar, saber que Deus deu a vida, saber que tem a graça, que foi salvo do inferno, e passar aquele dia fixando os olhos no trabalho, em si mesmo, nas pessoas e não em Deus? Você pode olhar, dar atenção para o seu trabalho, até deve, tem que fazer para dar um bom testemunho dos seus afazeres, para as pessoas, tudo. Só que o fixar do olhar é em Deus. Se não for em Deus, há um demônio enganado. Você precisa mudar a sua vida na palavra e oração. Faltam 3. Ele tenta fazer com que a gente fique projetando o futuro na forma ruim da palavra. Por quê? Porque o passado nos ensina. O presente é o agora, onde a gente pode mudar as coisas e fazer alguma coisa diferente. Amém? Amém. E o futuro? Não veio ainda. Pertence a quem? A Deus. O que é o certo para a gente pensar no futuro? Deus nos mandou fazer algo, a gente projetar algo na nossa vida e não ficar preocupado, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Jesus não falou, não penseis no dia de amanhã, ele falou, não vos preocupeis no dia de amanhã. Então você pode pensar, projetar e fazer algo agora. Satanás, os demônios querem que nós fiquemos, meu Deus, como eu vou fazer isso mês que vem, como eu vou fazer aquilo, e isso eu prego para mim mesmo. Eu sou um cara muito preocupado com como aquilo vai acontecer, como aquilo outro vai resolver, e a gente vai fazer isso, não, no ano que vem a gente faz, mês que vem a gente faz. Ele quer que você viva num mundo fantasioso que não existe, porque o futuro não existe. Só existe para Deus na eternidade. Como você não é Deus e eu não sou Deus, ele não existe. E se você viver nesse mundo, você perde horas e horas e horas e horas do seu dia pensando num mundo fantasioso, vivendo num mundo que não existe. E é tudo que ele quer. Porque no presente, olhando para o passado, segundo a palavra de Deus em Cristo, você pode mudar o futuro. Pode fazer que um futuro diferente Deus traga na sua vida. Eu quero terminar essa palavra dizendo que eu falei de algumas, mas que tem muitas outras sílabas sutis. E como eu falei, ele estuda cada um tem suas fraquezas aqui. Eu tenho as minhas. E ele é sujo, como se diz. Ele pega quando você realmente está desprevenido, quando você erra, quando você não ora, quando você não dá conta. Abre uma brechinha. Porém, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Ele é um inimigo vencido nos méritos de Cristo. Sabe por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para lhe dar conselho? Nem nós homens e muito menos o diabo. Esses demônios, todos eles são espíritos caídos, humilhados. A Bíblia diz que Cristo os expôs ao ridículo, triunfando deles na cruz. Todos eles são derrotados, sem esperança, condenados, e tudo que querem, na maldade da sua essência, é levar você junto para a condenação que eles não têm mais escapatória de estar. Porém, em Cristo, em qualquer situação, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O jargão está amarrado. Se não for com o coração sabendo da palavra que diz de onde veio isso, ninguém pode entrar na casa do valente e tomar os bens, senão antes manietar ou amarrar o valente. Está escrito na Bíblia. Tem gente que nem sabe onde que esse texto existe e vive dizendo que está amarrado aí. E muito menos, não termina a frase em nome de Jesus. Se não foi em nome de Jesus, não tem nada amarrado. E amarrar uma coisa que eu estou dando brecha
brecha para que o diabo haja, não adianta nada. Uma gargalhada do diabo na sua cara, se você for amarrar ele, é uma coisa que você está dando brecha para ele agir na sua vida. Então, meu amado, minha amada, lute contra o pecado. A Epístola de Romanos o tempo todo fala que o seu maior inimigo é você mesmo. E no final dela cita o diabo uma vez, dizendo: e o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Nós somos mais do que vencedores. Cristo pisou a cabeça da serpente. E nós pisamos também. Ele disse: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas na hora em que pensarmos que isso é por causa do nosso mérito, estamos perdidos. Temos toda essa autoridade em Cristo. Vencemos, somos vencedores sobre eles, na vitória de Cristo. O mérito é dele e nunca é nosso. Portanto, toda a glória a Ele para sempre. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.